Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 44. E Jesus, ele fala um pouco aqui de quem o diabo é na realidade. E ele fala assim: vocês são o diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus está dizendo aqui para mim e para você quem o diabo é. Ele não é só um enganador, ele não é só uma pessoa que fala uma mentirinha ou outra. Ele é o pai da mentira, dele provém todas as mentiras. E o desejo dele é trazer esse engano e essa mentira para a nossa vida, para que a gente acredite, para que a gente passe a fazer dessa mentira uma verdade. E muitas vezes é isso que a gente faz. E foi exatamente isso que ele fez com Eva, lá no início da criação. Eva, ela foi seduzida pelo engano que a serpente lançou para ela. E é engraçado que ela não podia culpar ninguém, porque Adão e Eva, naquela altura, eles viviam o melhor cenário da humanidade. O melhor cenário já relatado da humanidade, Adão e Eva viviam. Eles tinham tudo ali feito a mãos por Deus, tinham tudo do bom e do melhor, não tinha problema, não tinha trabalho, não tinha um pastor para culpar, não tinha um pai para culpar, não tinha ninguém para culpar. Eram eles e Deus ainda descia todo dia para encontrar com eles pessoalmente. Então Adão e Eva tinham o melhor cenário ali, mas Eva ainda assim foi seduzida pelo engano da serpente, pelo engano do diabo na vida dela. E é engraçado que Paulo, ele compara, ele faz uma pequena comparação da gente, dos cristãos, com Eva, com a situação que aconteceu com ela. E está lá em 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, Paulo diz assim: temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então, Paulo aqui, ele diz: olha, me preocupo porque vocês são muito vulneráveis. Existe uma vulnerabilidade muito grande nos cristãos e vocês estão propícios a serem enganados, assim como Eva foi. Por quê? Porque a intenção do diabo é exatamente essa, é lançar mentiras para que a gente comece a acreditar, para que a gente comece a viver aquelas mentiras, fazer com que a gente desobedeça a Deus. Porque o pecado de Eva não foi comer a fruta. Imagina, e aí Eva, tu pegou o quê? Comi uma fruta. Que pecado danado foi esse? O pecado dela não foi a fruta, o pecado dela foi porque Deus disse: olha, essa não. E ela desobedeceu. Então o pecado dela foi a desobediência. O pecado que nós cometemos, pode ser ele qual for, pode ser pornografia, pode ser vícios, pode ser drogas, pode ser ele qual for, mas o primeiro pecado que você comete antes de fazer esse é o da desobediência. E é isso que o inimigo das nossas almas, da nossa vida, quer fazer com que a gente desobedeça a Deus, com que a gente desobedeça a palavra de Deus e assim se afaste da presença do Senhor. Foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Mas a gente pode pensar: tá, beleza, o inimigo mente, lança enganos, a gente está vulnerável a isso, mas onde é que ele quer chegar com essas mentiras? O que é que ele quer fazer com essas mentiras? E eu separei só 3 pontos, eu poderia separar muitos outros, mas eu separei só 3 pontos, 3 coisas que muitas vezes o diabo faz. Quando o engano lança a mentira, lança o engano dele nas nossas vidas e a gente acaba acreditando e vestindo aquela roupa como se fosse verdade. E o primeiro ponto que o diabo quer fazer com a gente é fazer com que a gente permaneça na nossa zona de conforto. Como assim, Carol, permanecer na nossa zona de conforto? Hoje em dia, a gente vê muitas vezes pregado um evangelho muito fácil, um evangelho muito light, onde tudo pode, onde as coisas não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, isso aí é besteira. Ninguém liga para Deus me aceita desse jeito. Isso aí não tem nada a ver. E há um bom tempo, a sensação que eu tenho é que a porta deixou de ser estreita e passou a ser larga. Mas deixa eu contar um segredo para você essa tarde: a porta continua sendo estreita. Evangelho é vida de renúncia. Evangelho é vida de sacrifício. Se você aceitou Jesus, começou a caminhar com Ele, achando que ia ser fácil, você não ia precisar abrir mão de nada, você está caminhando errado, você não sabe onde você se meteu.
Porque a porta ela continua sendo estreita. A gente precisa abrir mão de muitas coisas na nossa vida. Porque a gente vem com essa história de mas Deus me aceita do jeito que eu sou. Sim, Ele realmente nos aceita do jeito que nós somos e Ele nos ama desse jeito. E a palavra de Deus diz que nada do que a gente possa fazer vai mudar ou diminuir esse amor dele pelas nossas vidas. Ele continua nos amando. Ele nos aceita do jeito que nós somos. Mas a partir do momento que nós chegamos a Ele, é preciso mudança. É preciso sair da zona de conforto. É preciso abrir mão de coisas. É preciso deixar pessoas no passado. É preciso deixar pecados no passado. É preciso mudar o nosso jeito de falar muitas vezes. É preciso mudar a nossa mente. Paulo em Romanos ele diz: olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o segundo a renovação da vossa mente. É preciso uma mente renovada, é preciso uma mente transformada. Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente se conforma com tudo. Um dia desse eu estava vendo um vídeo e a gente sabe que com o avanço da tecnologia tudo o pessoal filma e joga na internet. Tudo o pessoal filma e joga na internet. E eu estava vendo um vídeo de um homem que estava em cima do altar. E eu não sei se ele se intitulava de pastor, de ministro de louvor, não sei qual era a procedência daquele ser humano. Mas ele estava em cima do altar com uma saia longa, uma blusa feminina por dentro da saia, um salto alto, e ele nem cabelo tinha, ele era até careca, por sinal. E era um homem, mas estava vestido completamente de mulher em cima do altar, ministrando a palavra de Deus. Deus ama aquela vida, mas aquilo que ele está fazendo é errado. É muito fácil eu chegar e dizer assim: Deus me ama, então eu vou continuar sendo que eu sou. Se Ele quiser, se não quiser, eu fico. Não, Deus não é obrigado a aceitar o nosso jeito de ser. A gente é que precisa mudar o nosso jeito de ser para caminhar com Deus. E sabe o que mais me impressionou? A igreja estava cheia. Pessoas estavam compactuando com aquilo, porque hoje em dia tudo pode. Hoje em dia tudo é normal. É um evangelho que a gente não precisa sair da nossa zona de conforto. É um evangelho onde a gente caminha do jeito que a gente quer e está tudo bem. Não está tudo bem. E isso é um engano do diabo na nossa vida. Fazer com que a gente ache que não precisa sair da nossa zona de conforto. Fazer com que a gente ache que a gente não precisa mudar o nosso eu, o nosso velho homem, para caminhar com Jesus. E precisa sim sair da zona de conforto, é necessário. Se você é cristão, se você é crente, se você passou essa semana após o encontro, e aí como foi a semana? Tranquilaça, nada demais, nada mudou. Tem alguma coisa errada? Tá? Tem alguma coisa fora do lugar. Porque evangelho é uma vida de negação, é uma vida de batalha, é uma vida onde a gente passa assim por provação. Mas Ele está do nosso lado. Ele não deixa de nos amar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. A segunda coisa que o diabo tenta fazer é fazer com que a gente deixe pequenas portas abertas na nossa vida, para que ele, na oportunidade que tiver, ele entre e bagunce tudo. Isso eu chamo de legalidade. A intenção dele, muitas vezes, é fazer com que a gente não perceba que existem áreas na nossa vida dando legalidade para que ele entre e bagunce com tudo. E o que é dar legalidade? É dar permissão. É permitir que alguém faça alguma coisa. Olha, eu dou legalidade para que a Xana suba e fique aqui do meu lado. Eu estou permitindo que ela faça, que ela suba e fique aqui do meu lado. Muitas vezes tem áreas da nossa vida que tem pequenas brechas. Não precisa ser nenhuma porta. Porque às vezes a gente acha que o problema é beber, é fumar, é se prostituir, é sair ficando com um e com o outro. É problema também, só que esse problema todo mundo está vendo. É um problema totalmente escancarado. Mas o perigo são as pequenas coisas. O perigo são as pequenas portas abertas que a gente nem se dá conta. Que a gente precisa mudar. Que a gente precisa rever alguns conceitos, alguns princípios, algumas atitudes que precisam ser mudadas. E o que são, e o que é que pode dar legalidade? Tantas coisas. Falta de perdão. Se você não perdoa, se você teve alguma situação com alguém e até hoje você traz ressentimento, isso é falta de perdão. E isso é uma brecha para que o diabo mexa com a sua estrutura. Aí você pode dizer assim para mim: ah, Carol, mas isso já foi há muitos anos atrás, eu nem falo mais com a pessoa não faz parte mais da minha vida, mas toda vez que eu lembro da outra vontade de matar.
você não liberou perdão, seu coração não está livre desse sentimento. E isso é uma brecha que precisa ser fechada urgentemente. Porque você está adoecendo, a pessoa está seguindo a vida dela, mas você continua adoecendo. Outra coisa que é legalidade também, não honrar as autoridades, não honrar os pais, não honrar pastor, não honrar líder. Aí você pode dizer, pastor, líder não tem nada a ver, a Bíblia fala só de pai e mãe, tem tudo a ver. Mas pai e mãe é aquele mandamento que é uma promessa. Olha, se você honrar, seus dias serão prolongados na terra. Mas você honrar um líder espiritual, uma autoridade que Deus instituiu sobre a sua vida, isso também, se não for feito, é uma legalidade, é uma brecha. E muitas vezes a gente anda e ninguém pode falar nada, ninguém pode dar um conselho, porque a gente sabe de tudo e ninguém vai falar na minha vida, não. Mas a gente precisa entender que autoridades espirituais e seculares foram instituídas sobre a nossa vida. Você vai sair lá fora, vai chegar e dar um tapa na cara do policial, você não vai fazer isso, não entendeu? Da mesma forma, você também não pode desrespeitar uma autoridade espiritual que Deus instituiu sobre a sua vida, seu pai, sua mãe. Isso também é uma legalidade que muitas vezes é uma brecha que a gente não se dá conta, mas que tem sido uma porta para o diabo entrar na nossa vida. Outra coisa que também é legalidade, outra coisa que também é brecha, pecado não confessado. Aí você pode dizer assim, mas eu orei, eu entreguei a Deus e eu já não faço mais. Mas a Bíblia diz que nós devemos primeiro confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E aí você fala assim, mas já foi há tanto tempo atrás, eu nem faço mais isso. Mas se você não confessou, você não alcançou misericórdia. Se você não confessou, é algo que ainda tem sido um lugar que o diabo tem encontrado para mexer com toda a sua estrutura. Um tempo atrás, eu olhei para a minha vida e fiz, tem alguma coisa errada. Está travado, não está fluindo nada, tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? E às vezes eu olhava assim ao redor, nos meus olhos normais, tudo bem. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí o Espírito Santo começou a me incomodar. A gente pergunta e ele responde. Depois a gente se arrepende. Mas ele começou a me incomodar. E eu fiz, não, mas não é possível, já faz tanto tempo. Eu já orei, eu já disse ao Senhor que me arrependi, já nem faço mais. Não vou confessar não. Mas não vou, e fiquei. E as coisas travadas, eu sabendo o que precisava fazer, eu disse, não vou. Até um momento que eu não aguentei mais, e eu chamei uma pessoa, onde eu sentia confiança, onde era uma autoridade na minha vida, onde eu naquele momento precisava ser falado, eu fiz, olha, eu preciso confessar alguma coisa. E confessei, a pessoa me ouviu, orou pela minha vida, me amou, porque é muito importante você ser amado no momento que você confessa um pecado, e você não ser julgado. A pessoa me amou, orou pela minha vida, e ali eu liberei e fechei aquela brecha que estava aberta na minha vida. E dali por diante as coisas começaram a andar, eu fiz, era isso. Então, por mais que você já tenha deixado de fazer, você nem faz mais esse pecado. Por mais que você já tenha orado e pedido a Deus perdão, é necessário confessar. Procure alguém em quem você confia. Procure alguém que ama a sua vida. De preferência um líder que vai saber lhe instruir, que vai poder orar pela sua vida. E confesse. Feche essa porta. Deixe isso no passado. Porque o diabo tem encontrado lugar para mexer com a sua estrutura através desse pecado que você não confessou. E da mesma forma que o diabo faz essas coisas na nossa vida, a gente pode dizer, ok, tá certo, ele faz tudo isso. Mas como é que eu saio desse lugar então de engano, desse lugar de mentira? O que é que eu faço? E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João novamente, capítulo 8 novamente, a partir do versículo 31. E Jesus vai dizer assim, Jesus estava sentado numa roda de judeus. E a palavra de Deus diz assim, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Guarda essa informação. Eram pessoas que haviam crido em Jesus. Eram cristãos assim como eu e como você. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Só tem uma forma da gente acabar de uma vez por todas e sair do engano do diabo nas nossas vidas, através da verdade. Só que para isso tem um checklistzinho aqui para a gente fazer. Primeiro, a gente precisa permanecer na palavra de Deus. A gente precisa
saber o que é que tem aqui nesse livro. O que é que a gente diz tanto, a gente prega tanto que vive. O que é que a gente... é tão bonito no culto, no GC, e a palavra de Deus diz isso, diz aquilo, mas a gente permanece nela. A gente faz aquilo que ela nos orienta a fazer. Permanecer na palavra de Deus, permanecer em Cristo, é o principal e o mais importante ponto para que a gente comece a sair das mentiras do inimigo das nossas vidas. Segunda coisa que o versículo fala, ser discípulo. Olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão os meus discípulos. E deixa eu te contar um segredo, nem eu nem você sabemos o que é ser discípulo de Jesus. E aí você pode olhar para mim e dizer, o quê? Eu estou na igreja todo domingo, estou no GC toda semana, não sou discípulo de Jesus, sou sim. Não, nem eu sou. Sabe por quê? Porque ser discípulo de Jesus é abrir mão de tudo. Quando Jesus passou chamando os discípulos dele, ele fazia assim, olha, vem. Só vem, se quiser vem, se não fica. Não tinha tempo, teve um discípulo que Jesus fez assim, olha, vem, ele, deixa eu enterrar meu pai. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, ou vem ou fica, tu sabe. E eles abriam mão da família, eles abriam mão das casas, eles abriam mão dos bens, eles abriam mão dos empregos, eles abriam mão de tudo para seguir a Jesus. E hoje a gente não quer abrir mão nem de um relacionamento. Hoje a gente não quer abrir mão nem de uma faculdade. Senhor, deixa eu terminar a faculdade. Depois que eu terminar a faculdade, aí sim a gente conversa e assina esse contrato. A gente não quer abrir mão de nada, nem de tempo. Às vezes, a gente vem no culto mais cedo para a gente fazer um discipulado, para a gente... não tenho nem tempo, vou chegar em cima da hora e depois eu vou embora. A gente não doa nem um tempo para Jesus e se acha um discípulo. Nós não sabemos o que é ser discípulo de Jesus. A gente tem muito que aprender. Então, depois que a gente permanece na verdade, depois que a gente faz isso, a gente se torna discípulo. E a gente precisa conhecer a verdade. A gente andar com a Bíblia é muito fácil. A gente dizer 2, 3 versículos decorados é lindo. Quem olha de fora fala assim, nossa, o cara não sabe muito da palavra. Mas se a gente não conhecer verdadeiramente, as coisas se tornam como estão hoje. É por isso que, infelizmente, muitos cristãos têm se perdido no meio do caminho, porque não conhecem a verdade. Até sabem o que tem escrito uma coisa ou outra, mas conhecer, viver e praticar, aí já é outra história. E a gente precisa. No livro de Oséias, ele fala assim, olha, conheçamos e prossigamos, só conhecer não é o suficiente. A gente precisa conhecer e prosseguir conhecendo todos os dias, buscando incessantemente, cada vez mais. Eu falho, nós falhamos, porque a gente arruma tempo para tudo. Por último, se der, eu oro. Por último, se der, eu faço uma devocional. Pego um café com 2 pais aqui, dou uma lida e meu devocional está feito. Intimidade com Deus não é isso. Conhecer a verdade não é isso. É preciso ir além. Ontem mesmo a gente no GC, acho que foi a Carol que compartilhou que viu o testemunho de uma família onde o homem disse que ia se mudar, ia se desfazer do que ele tinha, da casa, das coisas que ele tinha, ia morar em um lugar mais afastado, porque ele só estava tendo 4 horas de oração por dia, aquilo era muito pouco, ele precisava se desligar do que tinha para poder buscar mais a Deus. E eu vi, meu Deus, 4 horas de oração é pouco, então eu não sei nem orar. Porque às vezes a gente ora 15 minutos, meia hora, e fala assim, nossa, hoje eu passei, bati meu recorde e os anjos devem estar felizes da vida comigo. A gente precisa buscar mais. A gente precisa buscar mais. A palavra de Deus diz assim, o meu corpo perece por falta de conhecimento. A Bíblia, ela está aqui, esteve aqui por todos esses anos. Mas a gente não precisa, não basta só ter ela aberta no Salmo 91 na nossa casa. A gente precisa conhecer. A gente precisa viver, a gente precisa permanecer nela. E eu falo a gente porque eu preciso tanto quanto vocês, se calhar até mais. Então, conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade, também é muito importante. E aí, só aí, nós podemos ser livres. Então, repita comigo. Permanecer. Ser discípulo. Conhecer. Ser livre. É um processo. À medida que o inimigo ele lança engano sobre a sua vida, Jesus ele vem com a verdade. E a verdade, quando ela chega, ela denuncia tudo aquilo que está errado. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, acho que foi um Vasco que falou, que eu vou exemplificar nas minhas palavras o que ele falou, que quando uma coisa vem certa, ela denuncia tudo aquilo que está errado.
rua existem prédios, onde todos esses prédios estão tortos, a partir do momento que chega alguém... Dá para me ouvir? Sim. Se todos os prédios estão tortos e alguém chegar e construir um prédio reto, aquele prédio reto vai denunciar que os outros estão errados. E é isso que Jesus faz com a mentira do diabo nas nossas vidas. A partir do momento que Jesus chega, ele denuncia tudo aquilo que é mentira. A partir do momento que a verdade chega, que a palavra do Senhor chega na nossa vida, ele mostra tanta coisa que está errada, tanta coisa que precisa ser mudada, tanta coisa que precisa ser retirada e transformada na nossa vida. Por quê? Porque no mesmo livro de João, e agora no capítulo 14, não precisa abrir, João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Peraí, então, há alguns capítulos atrás, ele diz que o diabo é o pai da mentira. Alguns capítulos na frente, ele se apresenta como verdade. Ele pode dizer assim, olha, ele é o pai da mentira, ele tem enganos, tudo, mas eu chego com uma verdade para denunciar toda a mentira que ele levanta contra a nossa vida. Tudo aquilo que está errado contra a sua vida, Jesus vem com a verdade para mostrar, filho, isso aqui precisa ser mudado. Filho, isso aqui precisa ser retirado. Filho, essa pessoa já não faz mais parte da sua vida. Esse relacionamento já não é mais para você. Esse seu estilo de vida já não condiz com o que eu tenho para você. Porque a verdade, ela denuncia tudo que é mentira na nossa vida. E Jesus, ele vem se apresentando como a verdade. Mas onde Deus quer chegar com a verdade? O que será que Deus quer fazer com a verdade? O inimigo, ele tem planos com a mentira, mas Deus também tem planos com a verdade. Ele se apresenta como a própria verdade para trazer liberdade para mim e para a sua vida. A verdade que está em Cristo, a verdade da palavra de Deus, ela vem para trazer libertação e não escravidão. Muitas vezes a gente acha que estar dentro da igreja é viver uma vida de restrições. Eu estou dentro da igreja, mas eu não posso ir para a festa, eu não posso beber, eu não posso sair ficando com o outro. Eu não posso. E muitas vezes as pessoas que estão lá fora nos relembram isso constantemente. E a gente acha que por a gente estar dentro da igreja, a gente se priva de viver muita coisa. Mas não é verdade. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe me criou na igreja. E meu pai e a família do meu pai, eles não eram cristãos. Então minha mãe, ela tentava me vestir de sainha, de vestidinho. Eu detestava aquilo, porque eu era criança, eu queria correr, eu queria brincar. E de saia eu não me sentia confortável. Eu gostava de andar confortável, até hoje eu gosto de andar confortável. E ela me botava toda bonitinha, como parecia que eu tinha acabado de pegar uma escola dominical. E a gente saía da igreja e às vezes ia almoçar na casa da minha avó, das minhas tias. E quando eu chegava lá, elas me viam com a sainha, com o vestidinho e faziam assim: olha, chegou a irmã, chegou a crente. E eu pequena, tudo bem e tal, só que aí eu queria brincar com meus primos. Aí meus primos iam dançar, iam fazer uma coisa, eu sempre gostei de dançar. E aí quando eu ia dançar, ou então estava tocando uma música que eu mexi o ombro, ela fazia: irmã, não pode não. E eu fazia: poxa, eu vou para a igreja não. Eu quero dançar, eu quero brincar, eu não posso. O povo fica o tempo todo dizendo assim: irmã. E eu comecei a pegar abuso da igreja por causa disso. Porque toda vez que eu tentava ser criança, nem tinha rodado na época ainda, na altura que eu tentava ser criança, sempre tinha alguém me lembrando que eu não podia fazer. E aquilo me deu um sentimento de restrição. A igreja me restringe de ser feliz. A igreja me restringe de fazer o que eu quero, de brincar, de dançar. Então eu não quero isso na minha vida. E ali eu comecei a pegar abuso da igreja, comecei a me distanciar do Senhor por causa disso. E muitas vezes, as pessoas que estão lá fora ficam constantemente lembrando a gente disso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 1, Paulo ele vai dizer assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Deus não nos libertou, Deus não trouxe Jesus como verdade para fazer com que eu e você vivamos restringidos. Deus não nos proíbe de nada. Você quer ir para uma festa? Vá. Você quer beber? Beba. O Espírito Santo ele nos incomoda porque a gente vai estar quebrando princípios e aí é outra história, mas proibir.
Se eu quiser sair daqui e for no café na frente e pedir alguma coisa alcoólica para tomar, o Espírito Santo não vai botar minha mão para trás e vai dizer, opa, volta que eu não vou deixar não. Não, eu posso fazer. Eu sou livre, Deus me deu o livre-arbítrio. E a palavra fala, olha, tudo me é lícito. Tudo está aqui ao meu alcance. Mas nem tudo me convém. Porque aí eu volto a bater na tecla dos princípios. Existem coisas dentro de mim e de você que o Espírito Santo nos incomoda porque são princípios de Deus, são princípios do céu e esses são inegociáveis. Mas nós não somos presos. Nós não estamos algemados. Pelo contrário, o que nos algemava e o que nos prendia no pecado era o peso e o jugo do pecado. É isso que nos prende. Você já tentou trazer alguém para a igreja? Alguém que não é cristão para a igreja? É difícil, não é? Você passa um ano chamando a pessoa vir uma vez no ano. É difícil demais. Porque eles acham que são livres. Mas na realidade é difícil eles virem e eles aceitarem Jesus. Porque o pecado aprisiona a gente. O pecado prende a gente. Eles até querem vir. Mas eles ficam naquela. Hoje, se eu for, Jesus vai falar comigo. É melhor vir. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Se eu for, eu vou chorar. Eu não quero chorar. Eu era assim quando era mais nova. Eu me afastei dos caminhos do Senhor. E às vezes alguém me chamava para ir para a igreja e eu fazia, vou nada, eu vou chorar lá, Deus vai falar comigo, eu estou doida, deixa eu aqui. E é isso que o pecado faz, ele nos aprisiona. Então a verdade, ela vem para trazer libertação e não escravidão. E o povo judeu, como a gente leu no início do versículo, Jesus estava sentado numa roda de judeus. E o povo judeu daquela época, quando ouve Jesus se apresentando como a verdade e dizendo que eles seriam libertos, aquilo buga a mente deles e eles fazem assim, como assim libertos? A gente é filho de Abraão. A gente é crente. Liberta ninguém, eu não sou escravo de ninguém. Só que quando Jesus se apresenta como verdade, como caminho e como a vida, Jesus mostra para eles que apesar deles viverem com leis de Moisés, com organizações e com tudo, nada saía da organização do povo da época. Você não podia andar com os leprosos, você não podia fazer nada no sábado, e eles tinham tudo aquilo muito bem controlado. Mas quando Jesus chega e diz assim, olha, se vocês conhecerem a verdade que sou eu, vocês serão libertos. Eles fazem assim, por quê? E aí Jesus está querendo dizer para eles, por mais que vocês sejam organizados, por mais que vocês tenham leis, vocês também pecam. Vocês têm algemas e correntes aprisionando vocês. E é por isso que eu vim para trazer libertação. E isso nos mostra que a gente que está aqui dentro, às vezes precisa ser mais liberto do que os que estão lá fora. Porque a gente esconde, a gente maqueia pecados e traumas da nossa vida. E a gente está aqui dentro da igreja andando assim, ó, todo algemado, todo amarrentado, mas ainda não conseguiu trazer a verdade como libertação para a nossa vida. E foi isso que Jesus fez com o povo judeu da terra. E a partir do momento que Jesus diz assim, olha, vocês precisam permanecer. E aí vocês olham, beleza, Carol, permanecer, mas o que é permanecer? Como é que eu faço para permanecer? Permanecer é continuar a ser, é continuar a estar, é persistir, é perseverar. E só assim, permanecendo, perseverando, persistindo, só assim vocês vão conhecer essa verdade que liberta. Mas como é que eu faço para persistir? O que é que eu faço para persistir? Fique firme. Se firme no lugar. Muitas vezes você pode estar aqui olhando para mim, firmado no seu amigo que está do lado, firmado na sua mãe ou no seu pai que ele traz para a igreja, firmado num relacionamento, firmado em qualquer outra coisa, menos em Jesus. A Bíblia nos dá exemplo de dois tipos de homens. Um homem que fez um alicerce e construiu a sua casa em cima da rocha. E um homem que fez um alicerce e construiu a sua casa em cima da areia. A mesma chuva, o mesmo vento, a mesma tempestade veio para os dois. Mas só uma casa foi, só uma ficou. Porque uma estava no alicerce certo. Uma estava plantada, entre aspas, no alicerce correto. E muitas vezes você pode estar aqui olhando para mim pensando, minha vida não se apruma. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Uma hora eu quero ir para o céu, outra hora eu nem sei se vou mais para o céu. Uma hora eu quero evangelizar minha vida, na outra hora eu quero ser a vida para ser evangelizada. Você não é constante. É preciso permanecer e ser constante, firme. Deixa o vento bater, deixa a tempestade bater, mas nada pode lhe abalar. Nada pode mexer com a sua estrutura
estrutura, se está mexendo é porque você está firmado no lugar errado. Se o vento quando bate, você pensa em cair, é porque o seu alicerce está errado. Você precisa rever o lugar que você está plantado. Você precisa rever o que é que está dentro do seu coração para você estar aqui dentro da igreja. Se você está pelos motivos corretos. Se você está realmente querendo conhecer a Jesus ou se você está realmente aqui porque é onda, vão na onda, vão seguindo, deixa a vida me levar. Não é para deixar a vida levar. Ainda dá tempo de rever o nosso alicerce. E eu falo nosso porque eu também preciso. Ainda dá tempo da gente rever os nossos conceitos. É preciso estar firme. É preciso estar firmado. É preciso permanecer para que nada nos abale. E a outra coisa que a verdade faz, quando ela entra na nossa vida, é fazer com que a gente reconheça quem nós somos. Quem você é? Paulo fala assim, olha, examine-se o homem a si mesmo. Muitas vezes a gente distorce esse versículo e examina o irmão que está do lado. E olha, fulano faltou 2 cultos, fulano não está vindo para o GC, fulano, será que fulano é a Bíblia mesmo? Acho que não. E a gente esquece que a gente deve se examinar. A gente esquece que a gente deve ver aonde a gente está errando. E aí quando Jesus ele chega com a verdade, é isso que ele faz, ele mostra. Olha Priscila, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Eu preciso tirar isso da sua vida porque não me agrada. Eu preciso moldar a sua vida, o seu jeito de ser. É isso que Jesus faz. E a verdade quando chega, ela denuncia tudo aquilo que está errado e que precisa ser mudado. E para finalizar, eu queria dizer só uma coisa. Vocês passaram pelo encontro com Deus. E eu tenho certeza que foi um final de semana incrível. Mas o encontro com Deus ele não vai mudar a sua vida. Se você não viver tudo aquilo que foi ministrado sobre a sua vida, se você não escolher ter uma vida diferente, você vai voltar a ser o que era antes. Eu já fiz encontro com Deus com muita gente. Eu já fiz vários encontros com Deus. E tem gente que fez encontro com Deus comigo, que eu vi aceitar Jesus, que eu vi Deus batizar com o Espírito Santo, que eu vi liderar GC, que eu vi pregar a palavra e hoje está mais distante de Deus do que era antes. O encontro com Deus ele não vai mudar só a sua vida. Você precisa se encontrar com Deus todos os dias. Você precisa praticar tudo aquilo que foi ministrado sobre a sua vida, senão de nada vai adiantar. E quando a gente não é, enquanto a gente não é liberto, enquanto a gente continua sendo escravo do pecado, enquanto a gente continua preso em algumas coisas, a gente nunca vai conseguir assumir a nossa posição de filho, nem de herdeiro. Porque escravo, ele é só escravo, ele não pode ser outra coisa. Deus, ele nos chama de filho. Deus, ele diz que nós somos herdeiros do céu. Existem bênçãos sempre ditas para nós aqui na Bíblia, mas nós vivemos uma vida de escravidão e a gente nunca vai tomar posse da nossa herança como filho e como herdeiro. Até quando a gente vai viver desse jeito? Até quando a gente vai viver esse pseudo-evangelho, esse falso evangelho? Até quando a gente vai se arrumar bonitinho para vir para a igreja, mas por dentro a gente está destruída, a gente está quebrada, a gente está acabada? Hoje é noite da gente começar a exercitar a liberdade que Cristo nos deu. Amém. Pare de andar como se você fosse escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado, porque Deus já lhe libertou. Jesus já libertou você, Jesus já libertou a mim. Só que às vezes a gente é liberto e depois que a gente sai do momento de libertação, a gente abaixa a cabeça, estende a mão e faz assim: vai, Iago, pode colocar o gema de novo. E volta a andar como se fosse escravo. Não é essa a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Você foi liberto, você foi curado, você foi transformado. Assuma essa posição e saia desse lugar, em nome de Jesus. Eu queria que vocês colocassem de pé nesse momento. O Ministério do Louvor vai estar aqui ministrando para a gente. E é uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. Tudo que você faz, se você escolhe fazer uma faculdade e o resultado que você tem amanhã é por causa da escolha que você teve hoje. Se você escolhe não fazer uma faculdade e amanhã você não tem uma formação e amanhã você não tem com que trabalhar, é resultado da escolha que você teve hoje. Se você escolhe se relacionar com uma pessoa que você sabe que não é de Deus para sua vida, você vai colher o resultado amanhã. Tudo são escolhas. A gente vive amanhã o que a gente planta hoje. O que é que a gente tem escolhido?
E são muitas propostas. Mas você precisa escolher a verdade. Pare de escolher o engano do diabo. Tem uma história que fala assim, um pequeno conto que eu ouvi um pastor falar uma vez assim, ele disse, um dia a verdade estava andando na floresta e ela viu um lago e decidiu tirar roupa para tomar banho naquele lago. Então a verdade tirou a roupa, deixou ali no cantinho e foi tomar banho no lago. Só que a mentira estava de longe, escondida, olhando. E quando a verdade tirou a roupa, a mentira foi lá, por trás das pedras da árvore, pegou a roupa da verdade, vestiu e saiu como se fosse a verdade. E saiu enganando quem ela encontrou pelo meio do caminho. Muitas vezes a gente tem pego a mentira que a gente vive, tem colocado a roupa da verdade e toma aquilo como verdade para a nossa vida. Mas hoje é noite da gente deixar aqui, diante da presença do Senhor, todo o engano do diabo da sua vida. Em nome de Jesus eu declaro que seus ouvidos sejam limpos nesse momento, que você passe a ouvir a verdade do Senhor, que todas as vezes que o inimigo lançar uma mentira contra os seus ouvidos, você escute a voz do Senhor dizendo não é isso que eu tenho para você. Em nome de Jesus eu declaro mentes aqui transformadas, mentes renovadas, mentes restauradas. Deus chamou você para ganhar essa nação. Temos eventos de evangelismo